Senhoras e senhores, caros jovens, sejam bem-vindos a essa atividade conjunta do IFCE e da UVA, como marcos do comemorações do centenário do eclipse de 1919. E hoje temos como nosso convidado o professor Dr. José Sandy Lemos. Ele é bacharel em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestrado na mesma universidade com temática de relatividade geral, e é doutor pela Universidade de Cambridge, obviamente o título é PhD, em relatividade geral. Hoje, o professor Sandy Lemos ele é da Universidade de Lisboa, onde é o presidente do Centro Multidisciplinar de Astrofísica, CENTRA, onde trabalha com disciplinas com temática com relatividade geral, cosmologia e tópicos avançados de relatividade e astrofísica, e com disciplinas concentradas nessas temáticas. Hoje, o professor Dr. Sandy Lemos apresentará uma palestra 100 anos da teoria da relatividade geral, Sobral e Sandy. Professor, por favor. Obrigado. Muito obrigado. É com grande felicidade que eu estou aqui hoje para comemorar os 100 anos do desvio da luz pelo Sol, que foi detectado em Sobral e em Príncipe, em Sundi. Há 21 anos atrás, em 1998, quando eu ia para Jericoacoara com a minha mulher, o ônibus parou aqui e eu pensei, durante aqueles 5 minutos do ônibus parar, salto ou não salto, para conhecer Sobral. Aí, férias e tal, mulher do lado, bom, não dá. Fica para uma outra vez para eu conhecer Sobral. Essa outra vez demorou 21 anos, que é precisamente hoje. Cheguei ontem à noite aqui a Sobral, estou conhecendo Sobral hoje, estou conhecendo toda a história de Sobral relativa ao eclipse, e de facto foi um dia fantástico conhecer Sobral, uma cidade extraordinária, e toda a história que tem, não só de história antiga, dos séculos passados, mas também relativo ao eclipse, que é o que mais me interessa. É de facto fantástico. E por isso é um dia de grande felicidade, um sonho estar realizado, que é estar aqui em Sobral, comemorando os 100 anos da detecção do desvio da luz pelo campo gravitacional do Sol e a confirmação da teoria da relatividade geral. Portanto, agradeço à cidade de Sobral, agradeço a vocês todos, aos vossos antepassados que estavam aí em 1919 e que receberam muito bem a expedição inglesa, que veio aí, britânica, e agradeço em particular ao Emerson e ao professor Emerson por ter-se alinhado hoje, durante o dia, a ver todos os locais importantes que as várias expedições, onde as várias expedições estiveram aí durante esses meses, maio até julho, fotografando o Sol e o eclipse no dia 29 de maio. Eu vou falar dos 100 anos da teoria. Eu sou membro do Centro de Astrofísica e Gravitação, do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Tive muitos anos no Rio de Janeiro, me formei lá, como o Emerson disse, na Pontifícia Universidade Católica, depois fui para Cambridge, depois voltei para o Observatório Nacional, depois fui para Lisboa. Então, para mim, Portugal e Brasil são o meu país. Começando, vou dividir em 3 partes, que são os protagonistas, o eclipse propriamente dito e o que é que nós esperamos depois do eclipse. Então, toda a história
como é que nós vamos ver, tem protagonistas. No caso, eu acho que são 5 protagonistas. Quais são eles? Vê lá. Fiquei sem imagem. Então, o primeiro protagonista é claramente o Einstein. Aqui temos uma fotografia, provavelmente de 1918, 1919, em Berlim, no seu estúdio, em que ele está estudando algum trabalho. Einstein teve um papel muito importante em muitos campos da física. A física estatística, física do estado sólido, mecânica quântica, eletrodinâmica, relatividade restrita, fundamentos da mecânica quântica e também princípios filosóficos da física. Para mim, o ápice é, sem dúvida, a teoria da relatividade geral. Após grande persistência, com um trabalho que ele começou em 1907, Einstein apresentou à Academia de Ciências da Prússia, em 25 de novembro de 1915, uma data que já celebramos os 100 anos, uma teoria totalmente nova, que era uma teoria covariante, ou seja, era independente de todos os sistemas de coordenadas possíveis, tinha uma forma tensorial precisamente para ser covariante, e era uma teoria relativista da gravitação. E ele chamou essa teoria imediatamente de relatividade geral, porque já havia a relatividade, passou a ser chamada relatividade restrita ou relatividade especial. Então, atualmente chamamos a teoria simplesmente relatividade geral. A equação de Einstein é uma equação belíssima que está dada nesta fórmula aqui. E esta fórmula representa, de um lado, a geometria e, do outro lado, a matéria. Então, isto é uma equação e é uma lei, precisamente, que são duas quantidades completamente diferentes. Deste lado está a geometria, que Einstein percebeu que gravitação era geometria. E deste lado está a matéria. E ele percebeu que as duas tinham que ser igualadas e por isso temos uma lei, temos uma igualdade entre dois conceitos completamente diferentes. Aqui está a geometria e esta quantidade aqui significa que são derivadas segundas do que se chama a métrica. E a métrica é com que se mede o espaço. Então essas derivadas segundas são igualadas à matéria e com isso nós conseguimos saber como é que os corpos influenciam os outros corpos através da gravitação e como é que os corpos são influenciados pelos outros corpos através da gravitação. Temos aqui, vocês veem que temos aqui mais duas quantidades, G e C. G é a constante de gravitação de Newton e C é a velocidade da luz. Então vocês vejam que nesta teoria aqui, de fato, Einstein unificou a gravitação e a relatividade. Isso está mostrado nas constantes. Constante de gravitação e constante G. Aqui. Então a teoria confirma a noção de espaço-tempo que Minkowski tinha inventado, afirma que a gravitação é geometria, que
que o espaço-tempo é curvo e que as partículas seguem geodésicas ao longo do espaço-tempo. Nos seus mais de 100 anos de história, agora 102, a relatividade geral passou pelos mais rigorosos testes, é aceita como a teoria da gravitação padrão e um dos grandes feitos da história da humanidade. No entanto, a gravitação é, entre todas as interações que nós conhecemos, a interação mais intrigante ainda. E eu não posso alongar sobre esta frase aqui, mas é para vocês pensarem em casa. Quais são os testes da gravitação? Muitos, atualmente, da relatividade geral. Primeiro, o chamado precessão do perielo de Mercúrio, que o Mercúrio não descreve uma elipse, como o Newton tinha dito e como o Kepler também tinha visto. Descreve uma elipse, mas que vai mudando o tempo todo, vai precessando o tempo todo, e o eixo não está fixo. Isso chama-se a precessão. A teoria da relatividade geral explica essa precessão e foi a primeira coisa que o Einstein fez quando tinha a teoria pronta, foi verificar qual era, o que é que fornecia para a precessão de Mercúrio, e fornecia precisamente o resultado que era necessário para explicar uma certa discrepância entre a gravitação de Newton e as observações. Também temos agora, como nós vamos falar, a deflexão da luz no campo gravitacional do Sol. Temos também o chamado efeito Doppler gravitacional, que significa que a luz perde energia ao escalar um campo gravitacional. E outro, que se chama o atraso no eco de radar, que se envia um sinal para um planeta, o sinal volta de radar, demora mais tempo do que se prevê se fosse em linha reta. Portanto, ele vai em linha curva e, portanto, demora um pouquinho nada mais tempo. Não é muito, porque o campo é fraco. Então, estes são chamados os testes clássicos ou testes de campo fraco da relatividade geral. Outra consequência muito importante da relatividade geral é a cosmologia, que é o estudo dinâmico do universo e que agora temos uma teoria razoavelmente bem montada, que é chamada teoria do Big Bang. E a cosmologia, não o Big Bang, mas a própria cosmologia, foi iniciada por Einstein em 1917, em que, na época, ninguém pensava que o universo estivesse em expansão, e o Einstein montou então um universo que era um universo estático, tridimensional, espacialmente tridimensional e esférico tridimensionalmente. Não seria o espaço que nós estamos habituados, mas seria um espaço tridimensional esférico. E de facto é fantástico, porque é pela primeira vez o problema onde está o limite do universo? O universo tem limites. O Einstein mostrou, por este modelo estático, que o universo podia ser finito e sem limites. Como uma esfera é finita e não tem limites. Okay? Então isto foi o primeiro modelo cosmológico. E depois esta cosmologia iniciada por Einstein foi continuada por Lemaitre e Hubble até aos espantosos desenvolvimentos atuais. Também outra consequência da teoria da relatividade geral foram chamadas teorias fundamentais. Então começou-se a pensar que todas as interações, todas as forças deviam ser unificadas. Estar o universo é um só, então devemos ter só uma lei. E começou-se a pensar em unificar a gravitação e o eletromagnetismo, que eram as duas interações que se conheciam até então. E o primeiro a perceber isso foi Weyl, em 1918, um grande matemático alemão e físico. E foi seguido depois por Eddington e continuado também por Einstein. E agora temos muitas tentativas de unificação das várias forças que nós conhecemos, que são 4 interações que nós conhecemos. Outra consequência fantástica da teoria da relatividade geral são os buracos negros, que é o objeto geométrico por excelência da relatividade geral e que foram chamados de buracos negros em 1968 por o grande físico americano John Wheeler. Extraordinária consequência, atualmente, são as ondas gravitacionais que foram pela primeira vez detectadas em 2015 pela experiência LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory,
e que essas ondas foram detectadas devido à colisão dos buracos negros e que deu o Prémio Nobel em 2017 e tinham sido preditas por Einstein em 1916. Einstein errou várias vezes naqueles resultados, o primeiro resultado estava errado, depois ele corrigiu 2 anos depois e tal, mas a primeira vez que ele tentou gerar no papel ondas gravitacionais foi em 1916. Temos também lentes gravitacionais, que é o desvio da luz de forma genérica, que é, digamos, a generalização da reflexão da luz no campo gravitacional do Sol. E, finalmente, temos as aplicações tecnológicas. Atualmente, todo mundo precisa de GPS, todo mundo funciona com GPS, e o GPS não funcionaria, portanto, nós temos precisão de 1, 2 metros, o GPS dá precisão de 1, 2 metros, não funcionaria se os satélites que estão nos dando essa precisão, os tempos dos satélites que estão nos dando não fossem corrigidos por efeitos relativísticos, tanto da relatividade geral como da relatividade restrita, que dão correções de 10 a menos 9 do segundo. Mas são correções muito importantes porque são cumulativas. Então, a precisão que nós temos de 1 metro tem incluídas as correções relativistas. Então, Einstein, primeiro protagonista. Segundo protagonista, o Sol, claro. Então, o Sol, todo mundo sabe, é um objeto fantástico, brilha, fornece energia para todos os processos terrestres, mas o nosso interesse no Sol não é esse. É que exerce uma força gravitacional, é fonte de campo gravitacional. E segundo a gravitação newtoniana, essa força gravitacional exercida pelo Sol, qualquer objeto com muita massa, num outro objeto de massa m, é dada pela força gravitacional, é a massa do Sol, vezes a constante de gravitação de Newton, sobre a distância entre os dois ao quadrado, vezes a massa desse pequeno objeto. Então a massa aqui é a massa do Sol, R é a distância entre o Sol e o pequeno objeto, e G é a constante de Newton. Segundo a relatividade geral de Einstein, o espaço-tempo é curvo. Em particular, o espaço também é curvo, à volta do Sol. E, em vez de estar sujeito a uma força gravitacional, Einstein diz que uma partícula segue a geodésica do espaço-tempo. Então, aqui uma partícula ficaria rodando porque há uma certa curvatura do espaço. Aqui está a vista do espaço, mas de facto é do espaço-tempo. Não podemos visualizar assim tão bem o espaço-tempo. O terceiro protagonista é a Lua. Foi importantíssima neste eclipse, como em todos os eclipses, mas em particular neste eclipse a Lua foi importantíssima. Então, a Lua tem um efeito importantíssimo sobre a Terra, que são as marés. Então, no curso de Física Mecânica Básica, onde se aprende gravitação, claramente, um dos fenómenos que têm que ser ensinados são as marés. As marés são um efeito belíssimo, explicados pela primeira vez por Newton. Foi Newton quem percebeu como se poderia explicar as marés e porque é que existem 2 marés cheias por dia, e não só uma, que está mais próxima da Lua, mas as 2. O ponto mais afastado da Terra e o ponto mais próximo ponto da Terra mais próximo da Lua e mais afastado estão em maré cheia. Mas aqui também o nosso interesse não é esses efeitos que a Lua tem sobre a Terra, mas interessa-nos que a Lua pode interpor-se entre a Terra e o Sol, fornecendo um eclipse total do Sol. Portanto, o Sol deixa de ser visto naquele momento em que a Lua passa à frente do Sol. Outros protagonistas, os quartos protagonistas. Primeiro, a cidade de Sobral, Ceará, Brasil, onde nós estamos agora neste momento. Onde é que é? Por aqui, não é? Agora à direita. Aqui. Aqui. Mais ou menos aqui, está certo? Não? Isto aqui não é Sobral? Na linha. Aqui? Não, estava certo. Um erro mais ou menos 10% estava certo. Então, Sobral, protagonista. Aqui, Sobral é aqui, não é?
Aqui. Obrigado. Não sou nada ali. Então, importantíssimo nesta história. Agora aqui um detalhe do município de Sobral, dentro do Ceará. A cidade de Sobral, que eu conheci hoje, agora já sei tudo, não só de fotografia, mas conheço. Obrigado, Emerson. Conheço agora aqui a igreja Sé, o rio, esta região aqui, o hotel, que fiquei aqui neste hotel aqui, Pontes, e o lugar onde as tendas foram montadas para se ver o eclipse. Teve várias expedições, teve uma brasileira, teve uma inglesa, que veio para medir a reflexão do Sol, teve uma americana, que veio para medir o campo magnético, e a brasileira também para medir certas propriedades do Sol, mas não tinha a ver com a desvio do Sol. E a brasileira ficou aqui, onde está precisamente o Museu do Eclipse, este edifício belíssimo, realmente muito bonito, que fizeram em frente à igreja, tem um conjunto maravilhoso, e agora tem o planetário aqui, que também fica muito bem colocado. E a expedição brasileira estava nesta região aqui, a inglesa está um pouquinho mais para cá, e a americana também. Um detalhe do museu belíssimo do eclipse. E aqui precisamente vê-se a igreja e onde estava montado o acampamento brasileiro, comandado pelo Maurício, que era o astrónomo-chefe do Brasil, na altura, o astrónomo-chefe do Museu Nacional do Rio de Janeiro. E também Sobral e a Ilha do Príncipe. A Ilha do Príncipe, vocês não conhecem, eu também não conheço, mas está aqui na costa da África, pertence ao arquipélago de São Tomé e Príncipe. Está aqui o detalhe de São Tomé, que é onde está a capital, e a Ilha do Príncipe, que é uns 500 km de São Tomé, nesta região aqui, e na época era uma colónia portuguesa em 1919. Está aqui um pouquinho mais de detalhes de São Tomé, Príncipe e a costa da África aqui. Para quem não conhece o Príncipe, existe esta chamada: venha conhecer São Tomé e Príncipe. Eu vou conhecer São Tomé e Príncipe. Espero que vocês também um dia apareçam no Príncipe para verificar. Aqui é a capital do Príncipe, que é Santo António, que é uma vilazinha pequena, que é a Baía de Santo António. Aqui também fotografia bonita da Baía de Santo António, mais ou menos recentes. Agora vocês vejam, isto agora já é a Ilha do Príncipe. Santo António está aqui e nós vamos nos concentrar nesta região aqui, que é a Roça Sundi, que agora se escreve com Y, foi mudando. Tanto quanto eu sei, antes chamava-se Sundim, que era como os nativos diziam: esta terra pertence ao Senhor Dias. E o Senhor Dias virou Sundim. Era do Sundim. Do Sundim virou Sundi. E do Sundi virou Sundi com Y, tanto que é aqui o Emerson chama Sandy, já está em inglês. Sandy. Mas não, é Sundi. E foi precisamente aqui que os ingleses também se estabeleceram para detectar o eclipse. Qualquer lugar a que serviria, o eclipse ia ser em toda a ilha, mas em particular eles chamam o melhor lugar. Aqui é um detalhe da Roça Sundi. Casa antigamente, provavelmente por volta de 1920, 1919, 1920. Aqui a entrada atual está um pouco velha, em ruínas, mas a entrada atual para a roça. E aqui tem uma placa em comemoração do eclipse, acho que é de 1985, e que fala do Eddington e que foi testada a teoria da relatividade generalizada de Einstein. Portanto, aqui está a frase toda, é difícil ler aqui, mas se nós quisermos conseguimos ler, mas aqui está, não tem resolução suficiente. E também tem outra placa
placa comemorativa do eclipse, onde temos o Eddington, o Einstein, a figura das estrelas sem Sol, das estrelas com Sol. Também está a dizer que o que foi descoberto é uma placa que foi posta lá em 2009 para comemorar os 90 anos, na Roça Sunda. E finalmente, tivemos até agora 4 protagonistas, Sobral e o Príncipe são o quarto, juntos. Finalmente temos o Eddington, a grande figura do Eddington, aqui, talvez de 1900 deve ser dessa época, 1919. O Eddington era professor na Universidade de Cambridge, distinguiu-se como astrofísico, foi um grande astrofísico, foi o primeiro a perceber o que é que acontecia no centro das estrelas. Vocês vejam que é muito difícil, com os dados que se tem à superfície, só temos dados da superfície das estrelas, conseguir entender o que se passa no centro. Tão difícil que só em 1920, 26, quando ele começou a trabalhar nisso, foi ele o primeiro a conseguir chegar, teoricamente, ao centro das estrelas e, em particular, perceber, com o resultado certo, que o centro das estrelas está a uma temperatura da ordem de 10 milhões de graus centígrados. Então é um resultado fantástico do Eddington. Foi também dos primeiros físicos a trabalhar em relatividade geral, e o principal nome da expedição que detectou o desvio da luz no campo gravitacional do Sol. Ele foi para Príncipe e outros foram para Sobral. Interessou-se por cosmologia e tentou uma teoria de unificação chamada uma teoria de tudo, mas essa época já estava um pouco para lá de louco e essa tentativa foi totalmente sem sucesso. Tem muitos livros de divulgação científica nessa época e ainda podem ser lidos, são muito atuais também, muito interessantes, que eu aconselho aqueles que gostam de entender mais de física e de astrofísica a ler esses livros do Eddington, porque cativam o leitor. Obviamente ele comunicava-se com o Einstein, e aqui temos o Einstein numa visita a Cambridge, e os dois juntos conversarem, ou fingirem que conversam, para tirar fotografia. Aqui eu conheço bem este lugar, porque eu trabalhei neste prédio aqui, que é chamado The Observatory, e eles estão à frente do The Observatory. Eu acho que eu tenho uma fotografia com alguém do lado, na mesma pose, para tentar imitar os dois. E de facto é uma fotografia histórica, esta dos dois em 1930. Bom, então agora já vimos quais são os 5 protagonistas e temos agora que estudar o eclipse. Então aqui está o mapa do mundo que mostra pela faixa preta a região do globo onde se deu esse célebre eclipse de 29 de maio de 1919. Então o eclipse deu-se nesta faixa aqui, total, o eclipse total, e esta que está cinzento foi o eclipse parcial. Total significa que o Sol fica completamente encoberto. Parcial significa que o Sol fica parcialmente encoberto. Obviamente, como a Lua é muito pequena, é muito difícil ter um eclipse total, precisa passar mesmo em frente do Sol. Aí dá o eclipse total. Então, são mais raros. Outro dia tivemos o eclipse da Lua. O eclipse da Lua é trivial, é a Terra passar à frente da Lua. É regrando. Então há muito mais eclipses da Lua do que eclipses do Sol. E vocês vejam que o eclipse o eclipse é nesta faixa e aqui no Sobral, agora eu posso dizer onde é que é o Sobral. O Sobral é aqui. O eclipse no Sobral foi primeiro que no eclipse no Príncipe. O Sol nasce aqui. Então, quando o Sol estava a brilhar aqui, a Lua estava ali e tapou o Sol. Depois o Sol continuou na sua trajetória do dia e quando ele estava a brilhar aqui, tapou mais tarde aqui o Príncipe. O Príncipe fez o eclipse mais tarde. Então, vocês vejam que aqui o eclipse no Sobral foi às 9 da manhã, aproximadamente, e no Sobral foi às 2 da tarde.
entendi. Foi às 8h58. No Sobral foi às 2, não é? Não, no Sobral foi às 9 e no Eclipse foi às 2 da tarde. E no Eclipse foi às 2 da tarde. Se eu troquei, não. Aí, dada a diferença de horas entre o Sobral e o Príncipe, foi 2 horas mais tarde, já descontando as horas de diferença, foi 2 horas mais tarde no Príncipe. 9 horas aqui, acho que era meio-dia em Príncipe. O Eclipse foi ao meio-dia em Príncipe e às 9. O Príncipe do Sobral foi ao meio-dia em Príncipe. Sim, faz diferença. Foi ao meio-dia. Foi às 9 horas em Príncipe, que era meio-dia. Não, foi às 9 horas no Sobral, que era meio-dia em Príncipe. E depois o Eclipse mesmo em Príncipe foi às 2 da tarde. Portanto, foi 2 horas depois. Por que é que se dá o eclipse? Dá-se o eclipse porque aqui está a Terra, há uma conjunção dos 3 astros, Sol, Lua, Terra, e vocês vejam que a Lua tapa o Sol se estiver nessa conjunção. Então a ideia é que um campo gravitacional, principalmente se o espaço é curvo, o que acontece é que uma estrela que está por trás do Sol não pode ser vista, porque está por trás do Sol. Se o Sol está lá, ela não pode ser vista mesmo, porque é dia, e a gente não consegue ver as estrelas durante o dia. Mas tem o eclipse, então fica tudo escuro. Então o céu fica todo escuro, é como se fosse noite, praticamente. O que significa que esta estrela que está por trás do Sol não pode ser vista, porque está por trás do Sol, apesar de ser noite. Mas se o espaço é curvo, então a estrela, a luz que devia seguir uma linha reta, não segue a linha reta porque o espaço é curvo. Então a luz encurva-se e chega aqui na Terra. Então nós vemos essa luz chegar na Terra precisamente porque o espaço é curvo. Também é possível explicar isto por gravitação newtoniana. E de facto já tinha havido um cálculo mostrando que havia deflexão newtoniana. Mas eu já vou falar nisso. E por isso, quando ela chega na Terra, nós, em vez de vermos a estrela aqui, o raio de luz chega aqui, nós vamos a pensar que a estrela está aqui. Então, uma estrela que devia estar aqui, afinal está ali, ou vice-versa. Uma estrela que parece estar ali, afinal está aqui, por causa da curvatura da luz. Okay? Então, os astrónomos que vão observar isto, vão observar estrelas um pouquinho deslocadas de onde elas deviam estar. Então, este é precisamente o efeito que era para ser medido em Sobral e no Príncipe. E aqui está uma representação vista de frente. Vocês vejam, aqui está 4 estrelas quando não há Sol. Estão nesta posição. Mas quando o Sol aparece, e o Sol está tapado pela Lua, portanto está tudo escuro, essas estrelas não deviam ser vistas, porque estão por trás do diâmetro do Sol. Mas são vistas, elas saltam cá para fora. Então as estrelas são vistas. Significa que isso é um efeito de desvio da luz por causa do espaço-tempo ser curvo, do espaço ser curvo. Bom, pode-se fazer o cálculo de qual é esse desvio. O cálculo foi logo feito por Einstein e vários outros, e a fórmula do desvio dada pela relatividade geral é que esse desvio em segundos de arco, em radianos, é dada por 4 vezes g vezes a massa do Sol sobre a velocidade da luz ao quadrado, sobre o raio do Sol, porque precisamente são os raios que tangenciam o Sol, que são aqueles que vêm mais perto, portanto onde o efeito é maior, portanto queremos esse cálculo aqui. Agora, isto é muito, muito pequeno. Porquê? 4g vezes a massa do Sol sobre si quadrado tem dimensões de comprimento. Se vocês fizerem a conta, isso dá 3 km. 4g sobre c quadrado dá 3 km. O raio do Sol são 700 mil km. Então é 3 km sobre 700 mil km. Dá mais ou menos 10 a menos 5, 10 a menos 6. Então o efeito é 10 a menos 6 radianos. Se vocês transformarem em segundos de arco, dá 1,75 segundos de arco. 1,75 segundos de arco é muito pouco, porque
uma volta são 180 graus. Agora dividam tudo por 180 para dar 1 grau. E dividam 1 grau por 60 para dar 1 segundo de arco. Então é efeito muito pequeno. Mas os astrónomos achavam que dava para fazer essa medição. A teoria newtoniana também se pode tentar fazer este resultado e dar um efeito que é metade do efeito da relatividade geral. Em vez de 4, dá 2. Então era muito importante fazer essa medição para saber se dava 4, se ali era o número 4, se ali era o número 2, ou se era 8, ou se o que era. Podia ser que nem newtoniano, nem a gravitação newtoniana, nem a relatividade geral estivesse certa e que a experiência desse 8, ou 2. Aí era a gravitação newtoniana que estaria certa, ou 4. Aí era a relatividade geral que estaria certa. Então era muito importante fazer a medição e os físicos e astrónomos estavam cientes disso. Ainda com a teoria por finalizar, Einstein já tinha previsto em 1911 o desvio da luz. Em 21 de agosto de 1914 houve um eclipse total na Rússia. E para testar essa teoria organizaram-se expedições para observar o desvio da luz. Mas elas foram um fiasco total. O Freundlich, que era um astrónomo alemão, foi feito prisioneiro quando chegou à Rússia porque a Primeira Guerra tinha acabado de ser declarada. E Campbell, do Observatório Lick, nos Estados Unidos, na Califórnia, quando chegou lá teve um dia completamente de chuva. Então, o pior que você pode esperar é ir fazer observações do eclipse, montar tudo e depois chover. Imaginem. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a Alemanha não se comunicavam de todo. Mas Eddington teve acesso à teoria da relatividade geral através do De Sitter. Isto não está errado, é De Sitter. O nome dele é De Sitter, que era um astrónomo holandês muito bom, também teórico e observacional, e com quem Eddington se comunicava. E num dos trabalhos que De Sitter mandou para Eddington estava a previsão de que um raio de luz vindo de uma estrela sobre um desvio, que é o dobro do desvio previsto pela gravitação newtoniana. Então, era preciso um eclipse total para ver isso. Como eu disse, a Lua tapa por completo o Sol, o céu fica escuro, e assim é possível observar estrelas que estão por trás do Sol, quase na borda dessas estrelas. Então, com isto, com estas ideias, em 1917, Frank Dyson, que era o astrónomo real inglês, portanto, o ápice de um astrónomo em Inglaterra ser o astrónomo real, na época era o Frank Dyson, publicou na revista inglesa chamada Monthly Notice of the Royal Astronomical Society um artigo que tinha o título sobre a oportunidade fornecida pelo eclipse de 29 de maio de 1919 de verificar a teoria da gravitação de Einstein. E ele ressaltava o facto que esse eclipse se dava à frente, aqui o está errado, à frente do aglomerado de Lusíadas, numa região do céu contendo muitas estrelas. Está aqui. Era uma região contendo muitas estrelas, o Sol estaria aqui, seria eclipsado pela Lua, e estas estrelas todas iriam aparecer, ou muitas delas iriam aparecer, saltar cá para fora da borda do Sol. Portanto, era muito bom ter esse eclipse. Obviamente, quanto maior o número de estrelas observado, quanto maior o número de estrelas atrás do Sol, maior a possibilidade de observar um grande número de estrelas e ter um bom grau de certeza dos resultados. Então aqui está, nesta fotografia, o aglomerado das Híadas na constelação do Touro. E aqui em mais detalhe, esse aglomerado das Híadas, cheio de estrelas, são estrelas azuis, muito brilhantes, portanto são ótimas para serem observadas. Então o eclipse de 1919, de 29 de maio, dava uma oportunidade para se testar a relatividade geral de forma ótima. Dyson chamou o astrónomo real, Frank Dyson, chamou Eddington por razões óbvias. Eddington era um excelente astrónomo e astrofísico e, além disso, conhecia profundamente a teoria da relatividade geral.
Eddington era Quaker e era uma confissão religiosa que professa a paz e a não violência. E Eddington pediu dispensa do serviço militar para a Primeira Guerra Mundial. Só pela intervenção de Dyson, essa dispensa foi concedida com a justificação da importância de Eddington nessa expedição que iria observar o eclipse. Os preparativos começaram em 1917, entretanto, tudo isso, todos esses problemas, um pedido de dispensa e não pedido de dispensa, terminaram, porque houve o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918 e viabilizou definitivamente as expedições. Então planejaram-se 2 expedições para aumentar as chances de pelo menos uma tivesse sucesso e que não chovesse num dos lugares. Uma expedição ia com Cromlin e Davidson, que eram astrónomos ingleses, para Sobral, no Brasil. E a outra ia com Eddington e Cottingham para a Ilha do Príncipe. Agora, podemos ler os vários relatórios e sabemos que a expedição para Sobral teve todo o apoio das autoridades brasileiras, uma equipa do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, chefiada pelo diretor Henrique Mouriz, esteve presente no Sobral, deu todo o apoio à expedição e acompanharam a estadia dos ingleses e montaram o seu próprio observatório de acampamento para a observação da coroa solar. Portanto, o Mouriz estava interessado na coroa solar. Por outro lado, a expedição do Príncipe teve o apoio do Observatório Astronómico de Lisboa e das autoridades portuguesas e contactos com a Royal Society de Londres foram estabelecidos, foi trocada uma correspondência entre Eddington e o diretor e vice-diretor, que era o Campo Rodrigues e o Frederico Olmo, para finalizar a logística em Príncipe. Cromlin, Davidson, Eddington e Cottingham, então, que são os nomes a lembrar desta aventura, levantaram ferro a 8 de março de Liverpool, no chamado navio Anselm, passaram por Lisboa, seguiram para o Funchal. No Funchal, Cromlin e Davidson embarcaram para Belém do Pará, aproveitaram e deram um salto a Manaus, voltaram para Belém e seguiram para Sobral no vapor Fortaleza, chegando a Camocim a 29 de abril e a Sobral no dia 30 de 1919. Eddington e Cottingham embarcaram no dia 9 de abril no navio Portugal para a Ilha do Príncipe e chegaram a 23 de abril. No artigo publicado em 1920, em janeiro de 1920, logo depois de terem saído os resultados em novembro, numa conferência na Royal Society, Davidson diz que na estação de trem de Sobral fomos recebidos pelas autoridades civis e eclesiásticas encabeçadas pelo Dr. Jacomé de Oliveira, que era o prefeito. Um lugar conveniente para montar o observatório de eclipse ofereceu-se mesmo em frente à casa onde ficámos. Era a pista de corrida do Jockey Club. Não é onde está agora o Derby. É ali perto do Museu do Eclipse e vocês deviam ver onde é que era onde era o Jockey Club em 1919. Então eles ficaram por ali. E mais à frente ele diz, à medida, já no dia do eclipse, ele escreve, também nesse relatório de 1920, à medida que a totalidade se aproximava, as nuvens desapareceram e uma clareira grande abriu-se antes do segundo contacto. Então, o segundo contacto é quando há o eclipse total. O primeiro contacto é quando começa o eclipse, o segundo contacto é quando há o eclipse total. Então, grande felicidade, aqui no Sobral também não é difícil, não é? As nuvenzitas, chega ao sol, abre logo as nuvens, também era 9 da manhã, não é? Enfim, as nuvens estão lá, demoram um certo tempo a abrir, mas o sol chega lá e derrete as nuvens. E foi o que aconteceu. Portanto, abriu-se antes de um contacto, tiveram um eclipse totalmente livre de nuvens. E diz ainda, no dia 7 de junho, tendo completado as revelações fotográficas, deixámos Sobral para Fortaleza, voltando no dia 9 de julho com o propósito de assegurar chapas comparativas do eclipse. Então era preciso depois, vocês vejam, a Terra está aqui, o Sol está aqui, as estrelas estão ali. Então é impossível
ver, no dia seguinte, ver essas estrelas, porque já não há eclipse. Mas a Terra vai andar um pouquinho, passados uns meses. Então já consigo ver as estrelas. O Sol já está fora, elas já aparecem à noite. Né? Eu preciso que elas apareçam à noite. Então o Sol põe-se e essas estrelas estão lá. E aí eles medem as estrelas, veem precisamente o lugar delas, comparam com as estrelas do eclipse, as mesmas estrelas, e veem se as do eclipse estão um pouquinho fora de posição. E qual é esse pouquinho fora de posição? Então essa era a ideia. Portanto, eles ficaram até 9 de julho para fazer essas medidas. E depois voltaram para a Inglaterra, chegaram em 25 de agosto. Já Eddington, nesse mesmo artigo, de 1920, que é precisamente o relatório do eclipse, que foi publicado no Philosophical Transactions da Royal Society, relatou os preparativos e descreve. O vice-almirante Campos Rodrigues e o Dr. Frederico Omo, do Observatório Nacional, deram-nos amavelmente as cartas de apresentação e foi feito tudo o que é possível por aqueles na ilha para o sucesso do trabalho e o conforto dos observadores. Quando chegámos e ainda a bordo, fomos apresentados ao administrador em exercício, Sr. Vasconcelos. O governo português dispensou o exame alfandegário da bagagem. Então, tanto aqui em Sobral como no Príncipe, foram tratados como lords. Muito mais do que isso. Foram tratados como quase pessoas que vinham de outro planeta. E Eddington escreve mais à frente. Fomos avisados que a probabilidade de céu limpo no fim de maio não era boa, mas que a melhor chance era no norte e oeste da ilha. Após inspecionar 2 outros sítios na propriedade da Sociedade da Agricultura Colonial, fixámos na Roça Sundi, a sede da plantação principal do Sr. Carneiro. Fomos hóspedes do Sr. Carneiro durante toda a nossa estadia e usámos à vontade os seus amplos recursos de mão de obra e material em Sundi. Soubemos depois que ele, o Sr. Carneiro, adiou uma visita à Europa para nos entreter. Somos também muito gratos ao Sr. Atalaia, com o qual vivemos por 5 semanas. Isto está no relatório. O Sr. Carneiro, andei muitos anos à procura de quem é o Sr. Carneiro e há pouco tempo descobri os netos do Sr. Carneiro, que têm mais ou menos a minha idade, mas que não perceberam ainda a grandiosidade de tudo isto. Eddington escreveu também um livro de relatividade geral, de espaço-tempo e gravitação, que foi publicado em 1920, e nesse livro tem um capítulozinho que se refere ao eclipse, e ele diz, no dia do eclipse estava mau tempo. Quando se iniciou a totalidade, o disco escuro da Lua, envolvido pela coroa, era visível através das nuvens. Tal como a Lua aparece muitas vezes envolta em nuvens numa noite em que não se vêem estrelas. Não havia nada a fazer, a não ser levar por diante o programa estabelecido, esperar que tudo corresse por melhor. Um observador mantinha-se ocupado na substituição rápida das chapas, enquanto o outro assegurava os devidos tempos de duração das exposições por meio de um anteparo colocado em frente à objetiva, de forma a evitar quaisquer trepidações no telescópio. E logo a seguir, já mais poético, estamos apenas conscientes da estranha penumbra da paisagem e do silêncio da natureza, quebrado pelas vozes dos observadores e pelo bater do metrónomo, marcando os 302 segundos do evento. Já fizeram as contas? 302 segundos, quantos minutos estão? 5. E ainda disse, 16 fotografias foram obtidas com as posições entre 2 e 20 segundos. Então esta é uma das chapas do eclipse de Príncipe, maio de 1919, e vêem-se por aqui, com grande cuidado, conseguem-se ver algumas estrelitas que estão saídas do Sol. São precisamente essas que têm que ser comparadas com as que desviam lá, onde elas deviam estar aqui, por trás do Sol. Né? Mas aparecem ali e conseguem ser vistas. Então em Sobral o tempo estava bom, no Príncipe o tempo estava nublado, mas clareou mais ou menos quando a totalidade começou. Em Sobral observaram 7 estrelas, que deram bons resultados, e no Príncipe 6. Eddington conseguiu logo revelar as chapas fotográficas e verificou que uma delas apresentava valores compatíveis com as previsões da teoria da relatividade geral.
foi um dos dias mais felizes da sua vida, segundo ele. Uma análise cuidadosa dos resultados ficou para depois, porque, segundo ele, uma greve da companhia de navegação obrigou a voltar de imediato. Ou seja, minha interpretação, enquanto Cromlin e o Davidson fizeram o seu trabalho meticuloso, ficaram aqui até julho, foram lá, viram as chapas, viram de novo o campo de estrelas sem sol. O Eddington, obviamente, queria ir embora para Cambridge rapidamente, inventou que houve uma greve da companhia para sair correndo, e depois também, uma coisa é estar no Sobral em Fortaleza, outra coisa é estar na Ilha do Príncipe. Na Ilha do Príncipe não tinha nada e não tem nada. E por isso vieram logo mais cedo para a Inglaterra, e ele depois conseguiu medir as estrelas e fazer uns cálculos que ele diz que conseguiu fazer. Então os dados indicaram 1.90 mais ou menos 0.11 segundos de ato em Sobral e 1.61 mais ou menos 0.30 no Príncipe, compatíveis com a deflexão de 1.75 segundos de ato predita pela Universidade Geral. Nesse artigo de 1920, mas no relatório que ele apresentou em 1919 à Royal Society, Eddington concluiu: como resumo dos resultados das duas expedições, deve ser realçado que os obtidos na expedição em Sobral, com lentes 4 polegadas, são da maior importância. Dada a superioridade das imagens e a maior escala das fotografias em Sobral, é possível ainda concluir que estas são consideradas mais merecedoras de créditos. Eu acho que por tudo isso, porque ele não ficou lá para medir o campo, teve ter feito correções para a medição do campo, etc. E, de facto, não teve, o tempo em Sobral estava muito melhor. Infelizmente, em Sobral havia dois telescópios, um de 4 polegadas e outro de 8 polegadas, e o de 8 polegadas não funcionou. Teve problemas sérios, acho que por causa do calor, eles não conseguiram calibrar. Não, por causa do calor, no sentido que a temperatura aqui é a temperatura aqui. Mas eles não conseguiram calibrar, tinha uma calibração para as temperaturas inglesas e não era uma calibração para a temperatura aqui, portanto aquilo tudo não correu bem. Mas o 4 polegadas, como é menor, não teve esse problema de dilatações e as observações foram excelentes. Qual era o material desse telescópio? Qual era o material? Que não funcionou. Não, o material era os vidros lá, os espelhos. Tá, mas tinha metal no meio? Devia ter. Ah, então tá explicado. Certo. Einstein, obviamente, que era dos primeiros a querer saber os resultados, mas demorou a saber os resultados. Foi só através de Lorentz, o grande físico holandês, que recebeu um telegrama em 27 de setembro, maio, julho, agosto, setembro, em que diz o telegrama: Eddington encontrou deslocamento das estrelas em redor do Sol. Einstein jubila com a notícia e nesse dia escreve à mãe: boas notícias, hoje. H. Lawrence, Hendrik Lawrence, enviou-me um telegrama em que diz que as expedições britânicas confirmaram definitivamente a deflexão da luz pelo Sol. É então que ele, logo depois, profere a famosa frase, quando é perguntada pela sua aluna, Ilse Rosendahl Schneider, o que ele diria se os resultados não tivessem confirmado as suas previsões. Diz ele: nesse caso, eu sentiria pelo senhor, a teoria está correta. Tem mais uma história aqui que vocês também interessantes, que é quando o Eddington fica feliz porque analisa uma chapa e vê que está conforme a teoria e é o dia mais feliz da vida dele. Ele foi com o Cottingham para Cambridge, que era um técnico, e perguntou para a Ilha do Príncipe. Mas antes de ir para a Ilha do Príncipe, em Cambridge, discutindo com o Dyson e com o Cottingham, num dado momento, pergunta: mas Eddington, e se os resultados forem diferentes? Se derem, por exemplo, o dobro? Aí o Dyson volta-se para o Cottingham e diz assim: nesse caso,
você vai ter que voltar sozinho, porque o Eddington vai ficar maluco e fica em Príncipe. E então, quando o Eddington revela a fotografia e vê que está tudo certo, volta-se para o Cottingham e diz: Cottingham, você não vai voltar sozinho. Então essa é a história. E voltaram os dois juntos. Entretanto, a análise dos dados obtidos em Sobral no Príncipe prosseguiu. Em 6 de novembro, numa reunião conjunta da Royal Society e da Royal Astronomical Society, na Burlington House, que era ali no centro de Londres, agora foi mudado para outro lugar, foram finalmente divulgados os resultados das expedições. Foi um dia fantástico. Dyson fez o astrónomo real, Frank Dyson, fez a apresentação do relatório oficial. A sala estava completamente cheia e foi uma apoteose. Em Inglaterra, os grandes jornais fizeram um eco imediato do sucesso dos seus astrónomos, bem como das extraordinárias implicações da relatividade geral. Times, de Londres, anunciou os resultados em 7 de novembro, logo depois, publicando, uma semana depois, um artigo intitulado Revolução na Ciência, os ideais de Aristóteles, Euclides e Newton, que são a base das nossas concepções atuais, não correspondem ao que pode ser observado na estrutura do universo. Aqui e ali, passado e presente são relativos, não são absolutos, mudando segundo o referencial escolhido. O New York Times anunciou os resultados em 10 de novembro, também de forma espetacular, Einstein a ser referido. O Jornal do Rio de Janeiro em 12 de novembro e o Jornal do Século de Lisboa em 15 de novembro informou esses resultados. Portanto, quanto eu sei, os resultados não foram informados por nenhum jornal aqui no Sobral. Apesar de antes terem sido haver vários artigos de jornais sobre a expedição que estava aí, quando saiu os resultados quando saíram em Inglaterra não foram anunciados aqui, não sei o quê. Teve depois uma carta do Dyson para o prefeito Jacomé de Oliveira, agradecendo muito a estadia, agradecendo todo o apoio que teve, isso em dezembro de 1919. Mas pelo que eu percebi hoje, os agradecimentos foram poucos. Realmente eles tiveram tudo que precisavam e mais alguma coisa. Nas biografias de Einstein, a apresentação dos resultados das expedições ao Príncipe e a Sobral abre um novo capítulo do livro. Todas as biografias são um novo capítulo. Como afirma Clarke, que é um dos seus primeiros biógrafos, diz que na manhã de 7 de novembro, foi precisamente quando foi anunciado, em 1919, Einstein acordou em Berlim como um homem famoso. Ninguém conhecia Einstein. A partir daquele dia, com Sobral e Príncipe, ele passou a ser um homem famoso, todo o mundo passou a conhecer o Einstein. A partir daí, todo o tempo, quando se falava de ciência, era Einstein. O que é que nós podemos dizer de pós esse eclipse e o futuro? Houve mais eclipses, por exemplo, houve um em 1922 na Austrália, Campbell, que tinha ido para a Rússia, andou atrás do eclipse e nesse aí já teve um dia de bom tempo e confirmou a teoria da relatividade geral também. Agora, um campo gravitacional, de certa forma, atua como uma lente gravitacional, né? Muda a trajetória dos raios de luz. E Einstein, em 1913, já tinha proposto que estrelas possam elas mesmas ser lentes gravitacionais de outras estrelas distantes. Mas, ao calcular o efeito, mostrou que era um efeito completamente desprezável. Existem agora lentes gravitacionais formadas por galáxias e não estrelas. E mesmo aglomerado de galáxias são lentes gravitacionais. E são detectadas com abundância. Agora, vocês podem ir às páginas da internet, lentes gravitacionais, e aparecem fotografias lindas de lentes gravitacionais. E estas lentes servem para muita coisa. Por exemplo, servem para medir a própria massa da galáxia que provoca essa lente. Servem também para testar modificações à escala cosmológica da relatividade geral. E, por exemplo,
nós sabemos agora que pode-se explicar a aceleração do universo através de uma constante cosmológica. O universo está a acelerar, não só em expansão, mas cada vez mais rápido. Agora, será que precisamos da constante cosmológica ou será que podemos modificar a teoria da relatividade geral em larga escala, em escala grande, e termos esse efeito do universo acelerado? Bom, essas lentes, de certa forma, podem ajudar a distinguir entre as duas situações. Então aqui eu mostro uma lente gravitacional, vocês vejam aqui, este é o mesmo objeto. Este é um arco de Einstein, é o mesmo objeto e ele aparece, precisamente tem aqui uma galáxia que faz com que esta galáxia que está por trás dela imita e nós vejamos o raio ali, os raios de luz ali, os raios de luz da mesma galáxia. É um efeito espetacular do lente gravitacional. E por fim, agradeço a vossa presença. Até 29 de maio haverá uma teleconferência, espero, bem sucedida entre Sobral e o Sundi. Eu estarei no Sundi, vocês estarão em Sobral. E eu espero poder cumprimentar o Emerson. Alô Emerson, aqui do Príncipe. Obrigado. Nós ainda temos algum tempo. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao professor Lemos. Alguém gostaria de fazer algum questionamento, fazer alguma colocação? Cansados e cansadas, está cedo a gente ainda. Professor, o senhor poderia fazer um comentário sobre teorias alternativas da gravitação? Teoria de? Alternativas da gravitação? Não, a teoria, quer dizer, o comentário seria extenso, mas rapidamente você... Primeiro, em pequenas escalas é muito pequenas escalas, sabemos que a teoria da relatividade geral não pode estar certa, não é? Quando nós queremos verificar como é que a gravitação se comporta quanticamente, certamente vai haver desvios à relatividade geral. Portanto, essa seria uma teoria modificada da relatividade geral, mas ninguém sabe que teoria é essa. Outra hipótese é modificarmos a teoria por muito pequeno e o muito grande interceptam-se. Então, interceptam no sentido que o muito grande é gerado pelo muito pequeno, não é? Então, Big Bang é digamos, uma singularidade, mas é o universo. Então, o muito grande também é o universo e teoria de escalas muito grandes também podem ser modificadas. Então, existem também tentativas de modificar a teoria da relatividade geral para escalas muito grandes. Mas para as escalas que nós conhecemos, em princípio, é a teoria correta. Atualmente, podemos testar melhor essas teorias alternativas através das ondas gravitacionais com colisões de buracos negros. Então, se os buracos negros da relatividade geral são aqueles, conseguimos prever que ondas gravitacionais nós vamos observar. Se observarmos ondas diferentes, significa tipos de ondas diferentes, que a relatividade geral não prevê, significa que temos que ter uma teoria alternativa. Mais algum questionamento, alguma pergunta? Sim. Daquele mapa do caminhamento do eclipse, né, da ocorrência do eclipse, a gente ficou pensando em toda aquela trajetória, né, o eclipse poderia acontecer. Então, por que escolher Sobral e Príncipe? Excelente pergunta. Bom,
Sobral, não acho que fosse muito perguntar ao Maurice. Os ingleses perguntaram ao Maurice qual era o melhor lugar. E pensou-se talvez aqui no meio, mas obviamente que Sobral era o melhor lugar, porque é perto de Fortaleza, está numa região civilizada. Portanto, o melhor lugar nesta trajetória aqui seria o Sobral. E estas regiões aqui, o sol estaria seria um sol nascente. Portanto, tinha que ser 9 da manhã mesmo. Podia-se pensar aqui, mas resolveram, era muito úmido e Sobral, enfim, pensou-se no Príncipe. Eu não posso garantir, provavelmente os ingleses tinham dados sobre o Príncipe, mas pelo que eu li, pensou-se também aqui, que é um chamado Cabo das Palmas, ou coisa assim, mas só que normalmente chove muito no Cabo das Palmas, e eles descartaram o Cabo das Palmas por causa disso, só que no dia estava um sol lindo no Cabo das Palmas, e foram para o Príncipe, aqui. Portanto, eles podiam ter feito aqui ou aqui, fizeram no Príncipe. Agora, uma pergunta é parecida. Uma pergunta é por que é que o Eddington foi para Príncipe e não para Sobral? E a resposta é que Príncipe era muito mais difícil, Sobral ser recebido pelo senhor prefeito Jacomé de Oliveira, todo mundo aqui. O Maurice era casado com uma cearense, conhecia todo mundo aqui, portanto vir para o Sobral era fácil. Então o Eddington, como chefe da expedição, vai para o lugar mais difícil, que é precisamente o Príncipe. Então ele foi para o Príncipe. Boa noite. Peraí. Só um instante, gente. Pode ficar para o seu lado. Boa noite. Eu sou o Gustavo, sou professor da rede municipal aqui de Sobral, de Geografia. E hoje a gente foi convocado pelo diretor para receber a notícia de que a gente tem que escrever uma equipe de alunos para até o dia 12 agora, um projeto sobre esse evento, mas no caso o Eddington na Ilha do Príncipe. Aí assim, a gente ficou meio que perdido, porque Sobral tá falando muito no Einstein, e o evento daqui de Sobral. E aí a gente recebeu o convite da Universidade de Lisboa, do Instituto Viva Ciência, para a gente estar produzindo esse projeto, e o personagem seria o Eddington. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele. Sobre o Eddington? E a contribuição dele, né? Porque Sobral está falando muito do Einstein. A contribuição do Eddington? Mais do que eu falei, é impossível, amor. Tem no Discovery Channel. O que mais você quer saber do Eddington? Não, porque assim, eu estou falando de uma forma meio leiga, da sua pesquisa. Eu, por exemplo, tenho eu estou lendo agora uma biografia do Eddington, que é de uma Alice Flipper Douglas, que é muito interessante. Eu aconselho você a ler o paper de 1920, é fácil de pegar na rede, o relatório deles, do Dyson, Eddington e Davidson e Eddington, que é o relatório deles do eclipse, em que eles descrevem, é uma descrição das aventuras, de tudo e também dos resultados. Então eu aconselho você a ler esse paper para os alunos fazerem esse trabalho. Eu tenho ele traduzido. E ele está traduzido, inclusive ele está traduzido. Tem um livro do Ronaldo Rogério Freitas Mourão, que precisamente traduz o coisa, mas provavelmente o professor Emerson tem outra tradução. Gente, alguma outra pergunta? Tá passando a lista aí, viu, gente? Boa noite, meu nome é Cristiano. Minha pergunta para você seria como explicar a teoria da relatividade geral para pessoas leigas, que não entendem nada do assunto. É uma dificuldade muito grande que eu tenho, porque
como participo de um evento sobre a teoria da relatividade geral, eu preciso explicar isso para pessoas que não sabem. Então eu pedi a sua ajuda. Ele é um aluno da rede municipal. Legal. Antes do professor responder. Vou dizer para você. No livro do Eddington, Espaço, Tempo e Gravitação. É um livro, precisamente, que explica a relatividade geral para quem não sabe. Uma forma muito básica, muito boa, espetacular. Em 1920 ele já conseguiu entender a relatividade geral como se deve entender. Então, se você ler esse livro, vai gostar e vai entender alguma coisa. Ok? Esse livro, posso comentar? Só para ajudar mais ele. Esse livro não tem em português traduzido, mas eu tenho o texto original que a gente possa passar no tradutor e melhorar, tá bom? Mas eu tenho um arquivo. Só uma informação, bastante de informação. IFCE e Prefeitura de Sobral, acho que próximo mês deve estar ofertando o curso de Introdução às Teorias da Relatividade, certo? E no final do curso a gente vai trabalhar com relatividade geral, de forma bem lúdica. Então, eu creio que a partir desse curso, né, você pode ter uma compreensão um pouco mais sólida, né, do que trata a relatividade geral, dos resultados, né, da relatividade geral, certo? Então, eu acredito que as inscrições devem estar abrindo entre o meio deste mês para o final do mês. E próximo mês deve iniciar o curso, certo? Fica o convite. Mais alguém? De um por um, todo mundo não vai não. Só um comentário que o professor Ashton tem um vídeo no YouTube, né, falando sobre isso, sobre essa palestra. Eu recomendo ao colega que veja. Se eu posso dizer o nome do vídeo, no momento? Na verdade, tem uma variedade. Se você procurar no YouTube, você tem uma variedade muito grande. A questão é o tempo que você vai ter para ver aquele que é mais aquele que credível. o senhor fala que isso dá uma palestra. Eu dou uma palestra. No YouTube. Tá disponível lá, não lembro qual que é. Mas é bem interessante. Tem uma certa variedade tem uns programas do History Channel. Um deles é para relatividade. É o Einstein de Sobral, é o Einstein. Não, só um complemento, por favor. Tem uma variedade de vídeos no YouTube que tem explicações, né? A maioria está em língua estrangeira, está em espanhol, está em inglês. Mas existem alguns que são dublados de uns programas do History Channel, programas de astronomia. E vários deles tratam sobre gravitação e tem discussões ilustradas, assim como tem explicações de grandes astrofísicos com as opiniões deles sobre o que é relatividade ou a maneira como eles acham melhor de explicar para as pessoas. Esses vídeos são para pessoas leigas, como a relatividade geral funciona e alguns dos fundamentos dela. O problema, sempre quando a gente vê a internet, é a credibilidade da informação, né? Mas eu recomendaria esses outros programas o nome dos programas é O Universo. Você coloca O Universo lá no YouTube, o que normalmente a resposta que vem na busca são esses programas, certo? Pode ser um começo para você ver como é que é expresso, para você pode começar a entender a partir dali, tá bom? Se tiver falta de textos, que é uma coisa, infelizmente, uma coisa normal. Obrigado, por favor. Quer fazer o pé? Só um instante. Na ordem aqui. Boa noite, professor. Boa noite, auditório. Você já fez alguma pergunta, né? Eu queria perguntar se dimensões fractais sabem com relatividade geral. Dimensões fractais? As que deformações. Não, dimensões fractais não. Ou em sistema Nós estamos pensando em dimensões extras. Ou seja, em vez do universo ter 3 dimensões espaciais, mais uma dimensão temporal, ter 4 dimensões espaciais, mais uma temporal, ou 5 dimensões espaciais. Mas fractais não. Também podia fazer a pergunta se podemos ter 2 dimensões temporais. Isso. Estaríamos loucos.
É porque, professor, recentemente estou fazendo um trabalho, né, que envolve dimensões fractais em matéria condensada. Mas, como a massa solitônica de energia que eu estou trabalhando é com massa variável, né, eu queria saber se tinha alguma correlação. Assim não consigo dizer. Mas, quer dizer, as dimensões fractais são uma maneira útil de você explicar certos fenómenos. Então, poderia ser. Começamos a trabalhar, realmente eu trabalho, por exemplo, às vezes com dimensões extra. Por lá o D, que significa, pode ser D igual a 4, D igual a 5, D igual a 6. Por lá D genérico. De vez em quando penso, por que não é D igual a 3.5? Nessa altura eu paro e digo, não, ainda não estou maluco. Mas pode ser, não sei. Boa noite. Sou biólogo, também professor da Universidade Estadual, juntamente com o colega Emerson. A pergunta é bem mais simples, né? Esse nome, relatividade geral, por que esse nome? Foi precisamente no artigo inaugural do Einstein, em 1915. Já existia o nome da relatividade, que era relativo ao trabalho dele de 1905, e que ele chamou relatividade, que era, acho que ele chamou, e portanto que era, os eventos são relativos, e era aqueles dois postulados, que todos os referenciais inerciais são bons para estudar as leis da física, e a velocidade da luz é a mesma em todos os referenciais. Então isso era o que se chamava relatividade. E depois ele começou a pensar como é que eu faço, como é que eu incluo gravitação na relatividade. Não tinha gravitação, né? Ele começou a pensar, seriamente em 1907, e só conseguiu acabar 8 anos depois, em 1915. E nesse artigo ele chamou precisamente a generalização da relatividade, que era sem gravitação. Então passou a chamar-se, ele mesmo chamou em alemão, Allgemeine Relativität, que é relatividade geral. Em tradução em grego, porque você diz teoria geral da relatividade ou teoria da relatividade geral, né? E o alemão se você traduzir à letra, teoria geral da relatividade. É a mesma coisa, em português é praticamente a mesma coisa, teoria geral da relatividade, é isso. Mas nós chamamos de teoria da relatividade geral, teoria generalizada da relatividade. Alguma outra pergunta? É só uma... Não precisa, eu consigo... Não, melhor? Melhor? Então, tá bom. Só uma questão. Primeiro que você mostrou uma chapa lá da Príncipe, não foi? Mas por que não tem de Sobral, né? Eu senti essa falta, assim, cadê a de Sobral, né? Mostrou a do Príncipe, mas não mostrou... Você é de Sobral? Então eu estava desatento. O senhor mostrou? Não, era do Príncipe. Eu tinha era do Príncipe, mas pode Sobral, o Emerson tem muitas. Ah, pronto. Se você apresentou de lá, né, é bom ter apresentado. Não é só uma. E outra coisa, né, com relação àquela que você falou lá da questão das lentes gravitacionais, você poderia voltar só para me esclarecer uma dúvida? Dúvida bem. Porque, pronto, essas partes aí mais azuladas, né, quer dizer que isso aí são galáxias que estão atrás dessas estrelas, é isso? Não são galáxias, uma galáxia só. Isso é só uma? É a mesma galáxia, isto. Tá certo. Por isso que é lente. Você está vendo esta galáxia que está por trás daquela massa gravitacional, e quando vem, faz isto. Tá? Obrigado. Temos tempo aí para mais uma. Mais alguém? Não? Pergunte logo que o professor vai voltar para Lisboa e você vai ter que perguntar lá. Não? Então, gente, desde já agradecer a participação do professor José Lemos, né? Eu
disse que ia ser 2 pessoas por cadeira e foi mesmo, né? Se a gente distribuísse quem ficou no chão nas outras cadeiras, dava 2 mesmo. Então, muitíssimo obrigado, professor. Certo? Gente, continuamos com a programação. Em breve a gente vai estar divulgando novas palestras. Certo? O nosso evento vai até maio, né? E continua. Se o professor quer falar. Então, boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui. Obrigado.